Glória, Primeira Igreja Batista em Maricá. Nós queremos te saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Te dar um bom dia você também que nos assiste pela internet. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Gostaria de te convidar a se colocar de pé. Vamos estar louvando ao nosso Deus com um cântico que diz: digno é o Cordeiro. Apocalipse diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É a esse Deus que iremos louvar nesta manhã. Digno é o Cordeiro. Louvemos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes de relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir
Você quer aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Ao ver a fúria do mar ontem, eu falei: Senhor, se não fosse o teu poder, se não fosse a tua mão de poder para segurar essas águas, que quando uma onda sobe, que quebra, estremece a terra, que seria de nós? É esse milagre que se renova a cada manhã sobre a minha e a sua vida, que nós estaremos cantando agora. E você é convidado a adorar ao Senhor junto conosco nessa hora, porque Ele está aqui, queridos. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Gostaria de ver toda a igreja cantando. Vamos cantar. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Você crê? Cante. Posso ver as promessas sendo enviadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso ver que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa tua morte, tua cruz, seu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, seu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Vivo hoje livre
Nossas crianças hoje vão homenagear o papai. Elas vão cantar uma música em homenagem aos pais, não é isso? Então vamos cantar bem bonito. É maravilhoso ouvir nossas crianças louvando a Deus. Nós vamos ter esse momento nosso de oração agora. Queria que você que tem algum pedido, que tem algum agradecimento, alguma coisa a colocar diante de Deus, venha aqui à frente agora, saia do seu lugar. Nós queremos estar intercedendo pelos nossos pedidos, pelas nossas lutas. Quando estamos na presença de Deus, um milagre sempre pode acontecer. Sempre pode. Então busque estar a cada dia na presença desse Deus maravilhoso. Eu quero pedir aos meus irmãos que ficaram nos seus bancos, que se coloquem em pé também. É um momento tão sublime, quando podemos falar com Deus, quando podemos buscar a presença desse Deus maravilhoso. Vamos falar com Deus. Oh, Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu conheces, ó Pai, a luta de cada um dos teus servos aqui, Senhor. Tu conheces, amado Pai, o que estou enfrentando nesta hora. Mas, ó Deus, Tu és, nós declaramos, Tu és o nosso porto seguro. Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
Eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as dores, mas Tu conhece cada um de nós. Tu sabes o que cada um de nós temos passado nesse tempo, ó Pai. Colocamos a nossa confiança em Ti, voltamos o nosso coração, os nossos olhos para a Tua presença, porque reconhecemos que é na Tua presença que somos feitos muito mais do que vencedores, ó Pai. Ó Deus, em o nome de Jesus, Tu venha atender a cada clamor, a cada pedido aqui, cada agradecimento que tem sido feito, ó Pai. Ó Deus, mas o nosso desejo, amado Pai, é que a Tua vontade se cumpra a cada dia em nossas vidas, independentemente das situações, das circunstâncias pelas quais venhamos a enfrentar, ó Deus, que a Tua vontade, a Tua soberana vontade seja real, seja verdade em nossas vidas, e que nós, como verdadeiros servos Teus, possamos estar preparados a cada dia, tanto para o Teu sim, como para o Teu não, Senhor, porque tanto o Teu sim como o Teu não são bênçãos em nossas vidas. Quando Tu abre porta, Tu estás nos abençoando. Quando Tu fecha as portas, Senhor, Tu estás nos abençoando também, ó Pai. Então, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Guarda a Tua igreja aqui, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados! O Agenda está no ar. Amor tem peso. Uma excelente oportunidade para demonstrar amor àqueles que estão precisando. Quilo do Amor. Todos os domingos, no momento dos dízimos e ofertas. Deposite nas caixas do amor. Deus ama ao que dá com alegria. Participe! Dia do Embaixador. Sábado, dia 26 de agosto, das 8 às 16 horas. Café da manhã, esportes, competições, almoço, premiações e a certeza de um dia maravilhoso com Jesus. Faça sua inscrição hoje mesmo no hall de entrada do templo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Parabéns aos aniversariantes da semana! Deus abençoe a sua vida e o seu casamento. Integração em pleno funcionamento. Especial para todos os irmãos
vindo de outras igrejas batistas e cristãs evangélicas. Aos domingos, às 9, na sala 16, com o pastor Cândido e pastor Jorge. Classe de batismo. Aos domingos, às 9 horas, com o pastor Elisier. Conheça agora o aplicativo da Primeira Igreja Batista em Maricá. É muito simples e fácil de instalar. Basta acessar a loja da Google no seu celular e procurar pela Primeira Igreja Batista em Maricá. Vale lembrar que o aplicativo só está disponível para aparelhos que possuem sistema Android. Para aqueles que possuem o iPhone, ainda vão ter que aguardar mais um pouco. O acesso ao aplicativo também é muito fácil. Basta em seu primeiro acesso fazer um pequeno cadastro com um nome, e-mail e uma senha. Em nosso aplicativo você terá acesso a todas as informações e atividades da nossa igreja. Tem acesso à nossa página no Facebook, incluindo os nossos cultos ao vivo. Você também poderá rever nossos cultos e nossos jornais eletrônicos. E muitas outras funções que deixarão você sempre conectados à Primeira Igreja Batista em Maricá. No mural, você poderá deixar uma mensagem para todos aqueles que utilizam o nosso aplicativo. Instale ainda hoje. É a nossa igreja conectada, conectando você a Jesus. Este foi a agenda desta semana. Acompanhe as atividades da nossa igreja pelo Instagram. E os nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Não esqueça de baixar o aplicativo de nossa igreja. Até a próxima! Momento de devolvermos aquilo que pertence ao Senhor, nossos dízimos e as nossas ofertas, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você pode se colocar em pé e vamos, enquanto o grupo estará louvando ao Senhor, você tem nesta manhã o privilégio, a alegria, o prazer, a oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus.
descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, bom seguro, descansando no poder de Deus. Nosso Deus, nosso Pai celestial, como é bom, Senhor, podemos descansar nos braços do Senhor. Neste momento, Pai, queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas famílias, de podermos, ó Deus, ser sustentados pelo Senhor. Podemos nesta manhã, reconhecendo o sustento que o Senhor nos dá, podemos devolver no altar do Senhor aquilo que pertence ao Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas vidas no altar do Senhor. Abençoa, ó Deus, também aqueles irmãos que não puderam prestar culto ao Senhor nesta manhã, entregando ao Senhor os dízimos e as ofertas, que o Senhor possa promover condições para cada um, ó Deus, ter a alegria e o prazer também de contribuir para a obra do Senhor aqui na terra. Toma-nos em tuas mãos e continua, ó Deus, conosco nessa manhã, nos dando a oportunidade de podermos ouvir a tua bendita palavra nessa manhã. Essa é a nossa oração, a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para a minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba.
Vamos ficar em pé, irmãos, neste momento, para lermos Mateus capítulo 5, verso 9. Nós estamos chegando à 10ª parte do sermão de Jesus e estamos definitivamente subindo, e o nosso desejo é que todos subamos juntos. E todas as vezes que pensamos no Sermão do Monte, percebemos com clareza a tarefa árdua que paira sobre a nossa vida, no desejo que temos de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. E este sermão, ele iniciou na Palestina, mas ele vai ecoar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, até a volta de Jesus. Então, é necessário que, de fato, tomemos posse de cada versículo desse sermão como um desafio a ser colocado em prática para que possamos alcançar o máximo de Jesus na nossa vida. Então, hoje chegamos ao verso 9 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos juntos? Bem-aventurados. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por cada papai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa pessoas, e quando nos lembramos do nosso Pai, lembramos com alegria, mas nem todos. Por isto, Senhor, nós te pedimos que nós, que temos a oportunidade hoje, imprimir coisas boas nos nossos filhos, que nós não falhemos, como em alguns casos outros falharam. Tem misericórdia de nós, implanta no nosso coração e na nossa mente aquilo que verdadeiramente te agrada, para que não imprimamos nos nossos filhos valores, hábitos e costumes que não são provenientes do reino de Deus. Abençoe os pais com a tua bênção nesta manhã, e a tua igreja com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, estejam assentados. O clima na Palestina era extremamente hostil, revoltas por todo lado. O desejo deles era que o tempo dos Macabeus voltasse. Os Macabeus foi um grupo armado que se levantou no meio dos judeus para livrá-los dos seleucidas, um povo extremamente dominador, parte integrante do exército de Alexandre o Grande. Quando morreu, ele disse o seguinte: o mais forte vai governar no meu lugar. E os seus generais começaram a guerrear entre si, e deles então vieram uma parte dos helenistas, dos gregos, para tomar conta de tudo. E então os Macabeus, de 1964 até 37 a.C., se organizaram e guerrearam, e de fato tiveram sucesso, tiveram êxito. Judas Macabeus, que significa martelos, seus irmãos e coligados fizeram proezas naquele período antes da vinda de Jesus. Os Macabeus assumiram algumas terras de Israel, já que os gregos permaneceram fortes nas demais. Fundaram a dinastia dos Asmoneus, que governou de 64 a 37 a.C. Reimpuseram a religião judaica, expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura grega ou helênica. Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, assim apelidado devido à sua força e determinação.
Os macabeus, durante anos, lideraram um movimento que levou à independência da Judéia e que reconsagrou o templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos gregos. Após a independência, os asmoneus deram origem à linhagem real que governou Israel até a sua subjugação pelos romanos em 37 a.C. Então, era a natureza do judeu revoltar-se contra qualquer império. Eles se levantavam fortemente armados e eles nunca aceitaram a condição de escravos ou dominados. Eles eram a nação do rei Davi, eles eram o povo de Deus, eles eram chamados por Deus e assim o foi. Quem se lembra da tomada de Canaã, o que era uma promessa deveria ser conquistada com guerra, com força. Por isso, dentro do coração deles, nunca pairou, nunca sossegou a ideia de que eles poderiam ser subjugados. Vários líderes revoltosos erguiam, vez por outras, suas vozes, conclamando o povo a uma resistência armada. Vocês se lembram muito bem, um dos discípulos disse a Jesus, no dia em que Jesus seria levado para cumprir o propósito de ser crucificado, e então um dos discípulos disse o seguinte para Jesus: mestre, tenho 2 espadas. Jesus disse para ele: basta. E quando chegou lá no Getsêmani, um deles pegou a espada e foi na orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. E naquele momento, Jesus pegou a orelha e colocou novamente no lugar. Aí o pobre do Pedro, que havia ferido a orelha de Malco, pensou assim: estou perdido, porque não vai ser com uma revolta armada, não será com espadas, não será com lanças, não será com escudo, não será com grito, não será com a força do braço, não será na minha capacidade, na minha sabedoria, vai ser por meio do Espírito Santo. Vai ser por meio do Príncipe da Paz. Vai ser por meio de algo totalmente inusitado. E Jesus começa a tratar do coração dos seus discípulos naquele dia em que todos finalmente imaginaram: é hoje o dia da revolta. Mas no dia da revolta, ele se entregou pacificamente àqueles que chegaram para o matar. Então, se desejamos subir o monte, se decidimos hoje, nesta manhã, subir para que possamos alcançar o máximo de Jesus em nós, para transformarmos tudo à nossa volta, precisamos de fato nos tornarmos pacificadores. Os filhos de Deus estavam sem alento e esperança. Apenas a ideia do Messias, nascido da linhagem davídica, poderia trazer a eles alguma ponta de esperança. Porque a ideia deles era que, vindo o Messias, então Roma seria aniquilada e destruída. Mas o que Jesus veio e disse para eles foi exatamente o contrário. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E como vocês têm visto ao longo do Sermão do Monte, nós estamos pontuando versículo por versículo, para que nós finalmente possamos assumir o papel que o Espírito Santo quer desempenhar por meio da minha vida e da sua vida, por meio da diretoria estatutária, por meio do conselho de diáconos da nossa igreja, por meio da equipe pastoral. Durante toda esta semana, nós reverenciamos a oração e o jejum, para que possamos ter unidade de pensamento, de direção, e
Tudo isso, queridos, movidos pela paz que excede todo entendimento. Uma igreja não consegue produzir frutos abundantes se não caminhar em paz. Se ela não tiver paz no seu seio, no centro da sua ideia, Jesus jamais estará no meio dela. Os filhos de Deus são pacificadores. Não há opção para mim e para você. Se estamos em Cristo, o Espírito Santo que habita o nosso coração, ele vai nos conduzir a uma vida de pacificadores. Os dias não eram fáceis, muitas coisas ruins aconteciam, perseguições e mortes. Mas Jesus tinha uma mensagem diferente. Sejam pacificadores, porque vocês são filhos de Deus. Quando pensamos nesta primeira parte, porque à noite nós vamos seguir ainda neste verso, bem-aventurados os pacificadores. Se nosso objetivo real é crescer em Cristo Jesus, se a mensagem do Messias está nítida aos nossos corações, se desejo subir e não descer jamais, preciso me tornar um promotor da paz, a exemplo de Jesus. Assim sendo, em primeiro lugar, darei às pessoas aquilo que elas precisam, nunca o que merecem. Se você deseja ser um pacificador, ao observar qualquer coisa que possa sugerir uma ação violenta da sua parte, você vai agir com mansidão e paz. Há pessoas que, quando o ambiente fica hostil, ela fica mais hostil ainda, para se sobrepor, porque ela acredita que o reino de Deus se manifesta por meio da força, e não é. Alguém aqui tem dúvida disso? Pastor, eu não entendi bem. Eu vou repetir. Uma igreja cheia de filhos de Deus, ela é uma igreja pacificadora. Conversa de maneira pacífica. Ela não transfere os problemas do dia a dia que ela está enfrentando para aquele tempo de encontro entre os irmãos. Ela não está sendo movida ou dirigida a falar sob pena de que a sua própria paixão, a sua vontade prevaleça sobre as demais. Ele está movido por Jesus. No dia de maior pressão, Jesus disse: paz seja convosco. No dia de maior pressão, ele disse para Judas, o traidor: aqui vieste, amigo. Alguém aqui tem dúvida de que Jesus sabia que Judas o trairia? Então, queridos, a exemplo de Jesus, também nós, diante das fragilidades, fraquezas, modo de agir e pensar, entre nós precisamos ser a voz pacificadora. Não pagaremos a outro dano por dano. Deuteronômio 19, 21. Você pode abrir a sua Bíblia. Deuteronômio 19, 21. Outro irmão em Êxodo 21, 24. E ainda outro irmão, Levítico 24, 20. E você vai ver com clareza o que regia o povo de Deus naqueles dias. Vocês precisam imaginar ou precisam pensar que Jesus estava transicionando do velho para o novo, da antiga aliança para a nova aliança, de ouvistes o que foi dito,
Para o eu, porém, vos digo, que vamos começar em novembro, que é a sequência do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não são 12 versos. Até o capítulo 8 é Sermão do Monte. Então, eu e você estamos sendo regidos até aqui por Deuteronômio, por Êxodo, por Levítico, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, e como você está lendo aí no seu texto. Mas agora, ao invés de pagar o mal com o mal, ao invés de retribuir as coisas ruins com uma coisa ruim, você matou o meu filho, agora é a hora de eu matar o seu filho. Você quebrou a perna da minha filha, agora a sua filha está aqui com a perna estendida sobre uma cadeira e eu vou pular sobre ela. Era isso que a lei dizia, queridos. E agora Jesus chega e diz assim: se alguém te bater na face, mas sabe o que a gente prefere? Luta armada. Sabe o que a gente prefere? Retribuir o mal com o mal. Retribuir aquilo que nos fez alguém da mesma forma, ou quem sabe, pior até. Para não ficar por baixo, né? Só que na lei de Jesus, queridos, é exatamente quando você dá ao outro a oportunidade de acertar, e você deixa isso claro, no nome de Jesus, é que você vai estar salvando o seu irmão de ir para o inferno. É exatamente quando você diz para ele: amigo, aqui vieste. Você está dando a ele a oportunidade de retroceder, de recuar, para não ter que se explicar com o Pai. Porque, queridos, todos aqui pertencemos a Deus. Aleluia. Tudo que fizermos aqui, irmãos, Deus está computando. Deus está computando. Por isso, quando pensarmos naquilo que Jesus está pedindo no texto de Mateus capítulo 5, verso 9, quando pensarmos nele, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós pensarmos nisso, que a gente possa viver na igreja, no ambiente da igreja, de tal maneira que todos nos tornemos estes santos separados para pacificarmos tudo à nossa volta. O termo grego traduzido, os pacíficos, em Mateus 5,9, significa literalmente pacificadores. Para sermos incluídos entre os pacíficos, temos de promover ativamente a paz. É a ideia de alguém que promove a paz em tempos de guerra. É aquele que é um contraponto. À direita, guerra. À esquerda, guerra. Ele se coloca no meio como pacificador. É alguém que se esforça para que todos tenham paz, mesmo que ele seja apedrejado. Lá na classe Integração, agora pela manhã, nós nos lembramos de um feito de Moisés. Deus chegou para Moisés e disse o seguinte: olha, deixa eu matar essa gente toda, e eu vou começar em você uma nação obediente, temente. Acho que se fosse eu, diria assim: pastor, Senhor, leva essa igreja. Porque Raquel vai ficar viva, Maria Alice, Arthur, e começa de mim, e deixa essa gente. Moisés não fez isso não, irmãos. E podem ter certeza, eu nunca farei isso. Moisés disse: Senhor, perdoa o pecado do teu povo. Eu sei que eu sairia numa boa, porque a nação de Israel seria a partir da minha vida e da minha família. Mas ele falou: Senhor, lembra-te dos teus feitos no Egito.
10 sinais lindos, maravilhosos. As nações vão dizer: olha lá, o Deus de Israel salvou do Egito, mas agora aqui matou todo mundo no deserto. E Moisés foi considerando tudo isso com Deus. E Deus insistindo com ele. E Deus disse para Moisés assim: olha, eu não vou no meio do povo. Vocês se lembram disso? Eu vou enviar um anjo. Sabe o que Moisés teve a coragem de dizer? Se o Senhor mesmo não vier no meio do povo, nós não vamos sair do lugar. E a gente está clamando hoje a Deus pedindo um anjo, né? Mas Moisés não queria anjo. Ele queria o Deus da paz no meio deles. Nós não podemos abrir mão, meus irmãos, da presença de Deus no meio da nossa igreja. Deus, Ele é o Senhor da nossa igreja. E uma igreja cheia de Deus é uma igreja que vive em paz e promove a paz e paga o preço para viver em paz. Nós não somos estopim, nós não somos pólvora, nós não somos a força do nosso braço, do nosso intelecto. Nós somos a ação de Deus por meio do Espírito Santo. Nós somos pacificadores. Nós somos da paz. Os pacificadores não fazem nada que separe os que estão familiarizados uns com os outros. Em Provérbios 16, 28 está escrito assim, irmãos: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O pacífico não põe lenha na fogueira, mas age a favor da paz, luta por ela, paga o preço e mostra quem está agindo por meio dele. Como pacíficos, tomamos medidas positivas para nos empenhar pela paz com todos. Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se vivermos por espírito, o comportamento pacífico será uma das qualidades que outros prontamente perceberão na sua vida. A ideia de ser um pacificador não se sustenta com a ideia de ser acomodado. Tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Ser acomodado é ver o errado e deixar errado. Falar com quem não vai resolver. Multiplicar e aumentar até o que se foi feito. Quando eu vejo alguém caminhando de forma errada, em paz, sem julgar, você se aproxima e você cuida, mostrando àquele irmão aonde ele está errando. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Se você fizer um pecador voltar-se do caminho errado, você salvou a alma dele e encobriu uma multidão de pecados. Isso é ser pacificador. Tem gente que vê alguém errando, aí fica irado. E vai para o Facebook, irado. Dá para entender isso? Tem gente que vê alguém errar, aí vai para as redes sociais. Tem gente que vê alguma coisa errada e vai para o pátio. Tem gente que percebe alguma coisa que não vai dar certo, e ao invés de chegar na raiz e falar, faz o caminho errado, completamente errado. Aí o que acontece? Na maioria das vezes, para não dizer sempre, dá tudo errado. O caminho dos pacificadores é ir ao encontro daquilo que é o problema, daquilo que é um princípio de incêndio, e ele chega lá, água.
Água. Não, irmão, peraí, não é por aí não. Vamos chamar o irmão fulano de tal, vamos conversar com ele. Calma aí, irmão, esse caminho aí é perigoso, irmão. Aguenta firme um pouquinho. Vamos chamar A, B, C e D, os envolvidos, vamos conversar à parte, para não ferir todo o corpo. Há muita coisa na medicina que nos assusta, a gente fica assombrado com o grau de conhecimento. Mas os grandes pesquisadores do câncer estão desenvolvendo isso há muitos anos, particularmente, irmãos, eu acredito até que já exista. Mas, agora, recentemente, descobriram uma medicação que faz com que a medicação só ataque a doença em si e não traga tantos malefícios a todo o resto do corpo. Eu penso que é assim mesmo que nós devemos prosseguir, se quisermos subir como pacificadores. Nós vamos tratar no micro, para que o macro não seja afetado. A unidade do corpo só acontece quando todos no corpo estão trabalhando a favor do próprio corpo. E nós somos o corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo. Precisamos trabalhar. As doenças autoimunes, elas fazem exatamente o contrário. Você mesmo está produzindo muito mais defesas para você mesmo, é uma briga. Aí tem lúpus, aí tem outras doenças que se desenvolvem a partir daí. E fazem mal. Todos nós precisamos ser pacificadores. Todos nós precisamos amar a paz. Todos nós precisamos promovê-la. E isto vai se dar ao longo do tempo, em nome de Jesus. Pessoas crentes em crise precisam estar em Cristo e não em crise. Nós precisamos estar em Cristo. Para encerrar, irmãos, Gálatas 5, versos 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Enquanto depender de você, meu irmão, minha irmã, enquanto depender de nós, que mostremos diariamente o Espírito que rege a nossa vida. Nós acreditamos que a Bíblia é o único livro de fé, de regra e prática. Então, queridos, se já temos o primeiro e o segundo, vamos agora praticar, para que nós não sejamos chamados, a exemplo dos judeus de então, de hipócritas, de fariseus. Para o cristão não há opção, sem ser um pacificador. Ser um pacificador está dentro de si. Para o cristão não há opção. Ser um pacificador está dentro de si. Nesta semana, estamos iniciando com a base adoração e o coral Ecos de Louvor. O que fizemos com a equipe pastoral, com a diretoria estatutária e também com a equipe pastoral, equipe de diáconos da nossa igreja, equipe pastoral, corpo diaconal e diretoria estatutária. Nesta semana, nós vamos orar e jejuar com a base adoração e o coral Ecos de Louvor. Então, amanhã, eu estarei aqui, no período do ensaio, 8 horas. Amém, Patrícia? Às 8 horas eu estarei aqui com todo o coral e a base adoração. Multimídia, equipe de artes, tudo que envolve o culto. Nós estaremos aqui orando.
falando com Deus, clamando a Ele. E é assim, irmãos, que nós vamos alcançar o máximo de Jesus na nossa igreja. Orando, meditando na palavra e fazendo a sua vontade. Então, de segunda até domingo, nós estaremos orando especificamente pelos pedidos e jejuando, da meia-noite até as 12. Mauro, nosso diácono amado, disse, olha, eu como bastante até meia-noite, porque de meia-noite até meio-dia eu não vou poder comer nada, então vou comer até as 11h59. Então é mais ou menos assim, não é mais... O importante é a gente focar na oração. E quando a gente jejua, irmãos, a gente não melhora Deus, a gente melhora a gente mesmo. A gente fica ligado. E toda vez que o estômago aperta com fome, é o tempo de orar por aquilo que estamos orando naquele dia. E vocês serão muito, muito abençoados subindo esta ladeira, para me lembrar um pouquinho de Salvador. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos agradecer ao nosso Deus por esta manhã. Fale para o teu irmão aí, você é muito feliz. Porque você é um filho de Deus. Você é um pacificador. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esta manhã. Este presente que o Senhor nos concedeu hoje. Estarmos na tua casa, te bendizendo, adorando. Mas, Senhor, nós queremos sair daqui, almoçar com a nossa família, comemorar o Dia dos Pais. Mas nós queremos, Pai, muito mais que isso. Nós queremos é que o nosso Pai cresça em nós a cada manhã. E que juntos possamos dizer, importa que Ele cresça e que eu diminua. Abençoe os meus irmãos e irmãs nesta manhã. E que todos possamos crescer em Jesus, tornando-nos verdadeiros pacificadores, aqueles que lutam por apaziguar tempestades, porque ninguém gosta de tempestades. Os discípulos não gostaram daquela situação que se levantou no mar, e Jesus, o príncipe da paz, se levantou no meio deles e ordenou ao mar e ao vento que cessassem suas atividades. Que possamos, Pai, ver irmãos e irmãs se levantando todos os dias para apaziguar, para trazer bonança, para que a tua igreja possa avançar, para que a tua igreja possa amar, cuidar, lapidar, treinar e enviar. Obrigado, Senhor, pela semana de jejum e oração que encerramos hoje, e aqui começaremos amanhã com a base adoração e com o coral Ecos de Louvor. Que em nome de Jesus nós alcancemos em Cristo tudo o que precisamos para o exercício da missão que a igreja tem para esta cidade, para esse estado, para o país e para o mundo. Leva os meus irmãos em paz, na paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Quero para mim, para você.
asas do